Querida igreja, boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de lermos a palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, bom estarmos em Tua casa, Te louvando, Te adorando, prestando um culto que só a Ti é devido. Louvado seja o Teu nome. Nos abençoe agora na meditação, na leitura da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra nos encontre, nos abençoe, nos edifique, nos exorte, e que possamos, ó Pai, sair daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para a Tua glória, é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, estamos estudando a segunda carta de Pedro, que fala sobre a segunda volta de Cristo. Convido a igreja a abrirmos a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, os versos 16 a 18. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Nos diz a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite de hoje. Hoje nós estamos vivendo naquilo que é chamado pelos sociólogos e filósofos de mundo pós-moderno, e alguns chamam também de mundo pós-cristão ou mundo pós-tudo, né? E o grande problema com o mundo pós-moderno é um problema cristológico, é falar que Jesus é Deus. Porque se Jesus é Deus, ele é o único caminho que nos leva a Deus e à vida eterna. Quando eu falo que Jesus era apenas um homem, ele se torna um bom santo, ele se torna um dos caminhos possíveis para se chegar até Deus. Assim como na época de Pedro, hoje também muitos acham que Jesus é uma lenda, Jesus é um embuste, Jesus é um mito, é um ser inventado pela fé da igreja primitiva. E o resultado disso, de considerar Jesus como um mito, como uma lenda, o resultado disso foi a chamada teologia liberal, uma teologia racionalista que não cria no sobrenatural e via Jesus como um simples homem, como um bom judeu. Eles faziam aquilo que nós chamamos, na teologia, uma diferença entre o Cristo da fé e o Cristo da história, sendo que o Cristo da história, com muita dificuldade, poderia ser reconstruído de forma perfeita. Da mesma forma, irmãos, nós, à luz desse drama que o mundo pós-moderno narra a respeito de Jesus Cristo, Pedro e outros autores do Novo Testamento discordam destas ideias. Pedro, tanto na sua primeira carta, como também na sua segunda carta, Pedro retrata Jesus como um personagem histórico, mas também como um homem divino. Pedro enfatiza a historicidade e também a deidade do Senhor Jesus Cristo como sendo também
um Deus junto com o Pai. Eu queria, nessa noite, refletir com os irmãos acerca da glória de Cristo e da sua segunda vinda. O verso 16 nos fala da vinda do Senhor Jesus. Nos diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O Evangelho de 2 Pedro, nós podemos assim dizer, enfatiza a segunda vinda de Cristo. Não é uma fábula, não é um embuste, não é um mito, não é uma invenção da igreja primitiva, mas é um fato real. Tanto é que no verso 16, após Pedro falar que não se trata de fábulas engenhosamente inventadas, Pedro usa uma adversativa, ele usa o mas. E na língua grega, esse mas é a adversativa mais forte que existe na língua e na gramática grega. Pedro, então, ao contrário de reportar a vida e também a deidade de Jesus, ele fala que nós, esse nós quem é? Pedro, Tiago e João. Pedro fala, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ele diz no verso 17 e 18, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro aqui está fazendo alusão ao Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Pedro, portanto, nos fala sobre a realidade de Jesus Cristo como Senhor e Deus e que voltará pela segunda vez, uma realidade esta testemunhada por Pedro, por Tiago e por João, de forma ocular e de forma audível. No verso 16, Pedro fala que foi uma testemunha ocular. E no verso 18, ele fala que eles ouviram da parte de Deus que Jesus era o seu Filho amado. Não se trata de uma fábula, não se trata de um mito. Várias versões, principalmente na língua inglesa, eles traduzem essa fábula engenhosamente inventada por algumas expressões tais como fábulas cuidadosamente inventadas, fábulas artificialmente, fábulas sem nenhuma base histórica. A palavra fábula aqui na língua original, no grego, é a palavra mito. E a palavra invenção é a palavra sofisma. Portanto, refere-se a mitos e sofismas. Mitos e sofismas eram muito presentes na época de Jesus e de Pedro. Eram histórias inventadas, sem qualquer base histórica ou fatos reais. Pedro, que estava, ao escrever essa carta, possivelmente em Roma, provavelmente ele escrevia ali daquela cidade romana, ele escrevia em um tempo em que as histórias e a religião romana e grega eram cheias de mitos e de fábulas. Os gregos, só para os irmãos terem uma ideia, eles tinham 12 deuses só no Olimpo. Os romanos, eles tinham 28 deuses no seu panteão, fora as musas e os semideuses e os demiurgos. As pessoas tinham, portanto, tais mitos, tais fábulas, como sendo verdade. Eram os seus ídolos, eram os seus deuses. Quando Pedro, portanto, trata da vida de nosso Senhor Jesus Cristo como alguém que viveu e existiu na história e também que era um Deus, Pedro então fala, Jesus não é um mito, Jesus não é uma fábula, Jesus não é um sofisma.
Tem um teólogo do Novo Testamento, Dr. Rudolf Bultmann, ele já morreu, ele foi considerado um dos maiores teólogos do século XX, embora um teólogo liberal. Ele formulou um programa chamado Demitologização, aonde ele dizia que o Novo Testamento, principalmente, está cheio de mitos. Era uma tentativa de tirar da Bíblia aquilo que ele considerava mito, como, por exemplo, os milagres, o nascimento virginal de Jesus, mas Bultmann ele foi desmascarado por bons teólogos conservadores e reformados. Pedro está dizendo isto, que a vida de Jesus Cristo, a sua glorificação, a sua deidade e a sua segunda vinda não é um mito, mas é uma realidade. A Bíblia não contém mitos, mas os mitos são invenções humanas. E mitos que não passam de invenções humanas, eles não precisam de testemunhas, ao contrário do que aqui temos neste texto que nós lemos. E esta é a diferença entre o mito e a revelação. Deus aqui está revelando, testemunhando quem é Jesus, o seu Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. Pedro fala que Deus aqui, ao dizer que Jesus é o seu Filho amado, Pedro enfatiza a glória divina que o Filho de Deus possui. E uma revelação como esta tem testemunhas. Vejam no verso 16 que Pedro usa a expressão testemunhas oculares. Na língua grega, essa expressão, no grego, é epoptes. Epoptes era uma palavra do mundo religioso helênico. Era uma palavra empregada para pessoas que alcançavam o mais alto e elevado grau de iniciação nos mistérios de Eleusis. Eleusis era uma cidade grega onde havia culto às deusas agrícolas Deméter e Perséfone. Pedro, com isso, ele está expressando o sentimento de que ele, junto com Tiago e João, haviam sido elevados ao mais alto nível da iniciação na transfiguração de Cristo, o verdadeiro Deus, não um mito e não um Deus grego. Não se trata, portanto, de um mito, mas do poder e da segunda vinda de Cristo. Pedro escolheu o episódio do Monte da Transfiguração porque este episódio valida a fé cristã e a mensagem de Jesus. A transfiguração é a confirmação do testemunho de Pedro sobre Jesus Cristo. É o testemunho do próprio Deus sobre o seu Filho. E este relato do Monte da Transfiguração, ele aparece nos 3 evangelistas, aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. E fora dos evangelhos, só aparece aqui em 2 Pedro, nesses versos que nós acabamos de ler. Testemunhas oculares e audíveis. Vejam o relato do Monte da Transfiguração em Marcos, capítulo 9. Nós temos ali o que aconteceu neste monte, Marcos 9, versículo 2 a 8. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, não sei se tem na projeção, aí está. Nos diz o texto sagrado: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre,
Bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. É este relato que Pedro está fazendo referência aqui na sua segunda carta. E o tema central deste parágrafo em 2 Pedro é justamente a transfiguração de Jesus, uma alusão à sua segunda vinda e à chegada do reino. A chegada do reino com poder. Marcos deixa isso claro no verso 1, Marcos 9:1. Antes do relato da transfiguração, Marcos diz: Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso implica, irmãos, em um momento escatológico. O grande propósito da segunda carta de Pedro era confirmar na vida dos leitores esta certeza de que Jesus iria voltar. Os hereges aos quais Pedro estava atacando na sua segunda carta já não estavam crendo na segunda vinda de Cristo. Esta tinha se demorado tanto que tinha caído no descrédito, e eles começavam a pensar que ela jamais sucederia. A vinda, a chamada parousia, o advento, o aparecimento de Cristo. Mas Pedro fala, quando ele diz no verso 16, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, majestade divina. Isso tem a ver com a parousia, com a segunda volta de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Indica a vinda de um grande rei. É o advento de uma realeza, de uma majestade. E essa realeza, ela é realçada pela visão que Pedro tem da majestade de Jesus ali no Monte Santo. Jesus é o Rei Deus, Jesus é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Rei. Lembrar, irmãos, que no mundo romano, o imperador era considerado como divino, como uma grande majestade. E segundo Pedro, Cristo é, acima de tudo e de todos, o grande e o verdadeiro Rei, o verdadeiro Deus. A transfiguração foi, portanto, uma antecipação do reino de Deus vindo com poder. Foi uma avant-première da crucificação e ressurreição. Ao lermos Marcos, ao lermos o Evangelho de Marcos, nós devemos lembrar que Marcos escreveu o seu Evangelho a partir das lembranças do apóstolo Pedro. Pedro escreveu um Evangelho, poderíamos assim afirmar, e o Evangelho que Pedro escreveu foi justamente o Evangelho segundo Marcos. Nós temos o testemunho de um irmão em Cristo chamado Papias. Papias foi companheiro de Policarpo, que foi, por sua vez, discípulo do apóstolo João. Papias viveu em torno do ano 140, e Papias nos diz que Marcos foi o intérprete de Pedro, e o seu evangelho, o evangelho que Marcos escreveu, foram reminiscências daquilo que Pedro ditava e falava a Marcos. Portanto, nós temos aqui um testemunho daquilo que Pedro vivenciou ao lermos o Evangelho de Marcos.
Segunda Pedro, no verso 16 do capítulo 1, nós lemos que Pedro falando, vos demos a conhecer o poder. Uma visão prévia do futuro reino. É o cumprimento parcial desse verso 1 de Marcos 9, aonde Pedro fala que o reino havia chegado com poder. O testemunho do próprio Pedro sobre o acontecimento, um acontecimento real, histórico e concreto. Portanto, esses versos, querida igreja, não tratam de uma visão subjetiva, conforme o texto deixa claro, mas foi um evento concreto. A fé na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é baseada numa experiência pessoal. Eles viram a glória de Cristo, a glória de Cristo, a glória do próprio Deus. Pedro fala que Jesus recebeu honra e glória. No Evangelho de Mateus, quando ele relata essa experiência, Mateus diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. No relato de Lucas, nós lemos que a aparência do seu rosto foi completamente transfigurada. Em Marcos 9:3, nós lemos que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E Mateus diz, de repente, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. O brilho era tão intenso que afetou até mesmo a roupa de Jesus Cristo, de modo que se tornou branca como a luz. Mateus fala de um branco resplandecente como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Não se indica a fonte desse brilho cegante, apenas o testemunho daquilo que eles viram. Pedro fala, portanto, no verso 17, que esse Jesus recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Glória é uma palavra especial aqui. Glória era uma forma usada para se referir à pessoa de Deus. E na transfiguração de Cristo, quando Jesus ele é revestido de glória, ele manifesta que ele, Jesus, ele é o Cristo, ele é o próprio Deus. João, quando fala da encarnação de Jesus, no capítulo 1, versículo 14, João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, ele manifestava a sua glória, a sua Shekinah. A Shekinah era a presença de Deus entre o seu povo. Nós podemos pensar nesta mesma glória aqui em relação à pessoa de Jesus. Pedro logo fala para fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. As tendas lembram os tabernáculos. No Antigo Testamento, o tabernáculo era onde a glória de Deus se manifestava. A Shekinah de Deus estava presente. O tabernáculo, portanto, era a ligação entre o povo e o próprio Deus. E quando Pedro fala em fazer tendas, nos diz o texto que uma nuvem cobre Moisés, Elias e Jesus. E dos 3, só Jesus fica. Em João 1,14, quando fala que Jesus se encarnou, a palavra grega ali é a palavra tabernaculou. Ele armou a sua tenda entre nós, cheio de glória. Esta é uma figura do Antigo Testamento. E agora, o tabernáculo é Cristo. O próprio Cristo é a glória de Deus. Jesus é o novo templo.
Jesus é o único modo pelo qual o homem pode se achegar até Deus. Moisés e Elias se foram, mas Jesus ficou. Na transfiguração, nós temos, portanto, uma reconstrução do Sinai no Êxodo. Nós temos um monte, temos uma voz que sai da nuvem e temos até mesmo a presença de Moisés. Mas temos uma diferença entre aquele episódio no Êxodo e este aqui no Monte da Transfiguração. No Sinai, Moisés refletia a glória de Deus. Aqui, Jesus é a própria glória de Deus. Jesus, ele não aponta para a glória de Deus. Jesus é a própria glória de Deus encarnada. Por isso que o autor de Hebreus 1:3 nos diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é aquele profeta que havia sido prometido por Moisés lá em Deuteronômio 18:15. Em Deuteronômio 18:15, nós lemos: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não mais aos profetas, a Elias, não mais à lei, a Moisés. Lucas 9:35 fala: E dela, do meio das nuvens, ouve-se uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A Jesus, não a Moisés, não a Elias, não a Moisés que representava a lei, não a Elias que representava os profetas, mas a Jesus. E como é que nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus? O próprio Deus Pai o declara: Este é o meu Filho amado. Por um momento, Deus tira o véu de sobre Jesus e revela a sua glória futura. Jesus, ele vai ser morto na cruz dentro de alguns instantes, mas ele será completamente glorificado. E Deus diz: a ele ouvi, a Jesus. A palavra que vai moldar o homem à imagem de Deus não é mais a lei, mas é o próprio Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus são convocados a obedecer, a ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Deus nos fez, irmãos, para que nós nos parecêssemos com Jesus. E qual é a aparência que nós deveríamos ter? Uma aparência parecida com a de Jesus. As pessoas, os crentes, precisam refletir Jesus e os demais precisam ver Jesus em nós. Quero deixar aqui para nós algumas lições, algumas aplicações a partir desses versos de 2 Pedro. A primeira, deveríamos notar a centralidade de Jesus Cristo nesta passagem. Jesus é central aqui. A glória de Cristo na sua segunda vinda. Pedro enfatiza a segunda vinda de Cristo. É a volta de Cristo que os falsos mestres estavam negando. Logo mais adiante, em 2 Pedro 3,4, eles diziam que Jesus não iria mais voltar. Mas a segunda volta de Cristo é uma verdade, é uma realidade insofismável. Devemos estar preparados para a volta de Cristo. Quando Jesus vai voltar? A qualquer momento, a qualquer instante, Jesus pode voltar. E nós devemos estar preparados com as nossas vestes alvas, com as nossas lamparinas acesas, orando e vigiando, esperando a volta de Cristo.
ouvimos essa palavra hoje de manhã pelo reverendo Marco Antônio, olhar para as nuvens na expectativa de que Jesus está vindo, Jesus está voltando. Pedro também nos ensina nesse texto que Jesus e o Evangelho não são uma fábula, não são mitos, mas é uma realidade testemunhada e vivida. Pedro também nos ensina novamente que Jesus era Deus, e quando adoramos a Jesus, adoramos o próprio Deus. A glória de Deus, nos diz Pedro, é a própria glória de Cristo. A manifestação da glória de Cristo é a manifestação da própria glória de Deus. A Ele ouvi. Jesus é a palavra. E a visão e a transfiguração passaram, mas a palavra, Jesus, permanece. Pedro, equivocadamente, ali no Monte da Transfiguração, ele tentou igualar Cristo a Moisés e a Elias, mas tudo era sobre Jesus. Tudo era sobre Jesus. É a sua palavra, é a sua vontade, é o seu reino, é a sua glória. Tudo é sobre Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus.